Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para que venha se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a política do Vasco da Gama, que está a todo vapor pegando fogo. Vamos falar também sobre a preparação envolvendo Vasco da Gama e Caracas, jogo amanhã na Copa Sul-Americana, e vamos falar sobre a compra do Benítez, todo o bastidor, e vamos falar também sobre reforços chegando no Vasco da Gama. Amigos, com relação à política do Vasco, há 11 dias da eleição presidencial, a política do Vasco segue a todo vapor e com muitas incertezas, conforme tem sido nos últimos anos. Batalhas judiciais, batalhas internas ainda trazem muitas incertezas sobre quando e como serão as eleições no Vasco da Gama. Internamente existe uma briga, uns afirmando que as eleições vão ocorrer online pela internet, outros afirmando que tal decisão descumpre o estatuto do Vasco da Gama e que as eleições devem ocorrer de forma presencial para evitar possibilidades maiores de fraude. Inclusive, o benemérito Sérgio Frias protocolou uma ação que pedia o adiamento das eleições, e a Justiça respondeu ontem. Ela abriu o prazo para 5 dias para que todas as chapas do Vasco, certo, se manifestassem sobre essa possibilidade. Então a Justiça quer ouvir as outras chapas aí. Meus amigos, eu espero que ocorra eleições limpas no Vasco da Gama. É isso aí que eu peço, certo? Agora, qual candidato melhor? Aí é com cada um de vocês, porque eu não sou formador de opinião aqui, certo? Espero que o Levenciano vença essas eleições. Meus amigos, com relação Vasco da Gama e Caracas, hoje é o último treinamento, o último dia de preparação. O Vasco da Gama joga amanhã às 21h30 e, meus amigos, a delegação da equipe do Caracas ficou 10 horas no aeroporto esperando a liberação para poder entrar no Brasil. Olha, essa situação da pandemia tá complicada. O técnico Ricardo Sapinto comandou um treinamento tático ontem visando o próximo jogo do Vasco pela Sul-Americana. Ele deu muita ênfase aí à parte defensiva, consertou posicionamentos. O Vasco, que tem tomado muitos gols aí, ele também deu muita prioridade aí para bola parada. O Vasco da Gama não faz gols de cabeça aí há muito tempo que o Vasco não faz um gol de cobrança de falta, e ele perdeu aí o seu melhor atacante, o seu finalizador, o goleador, que é o nosso Germancano, que vai ficar de 10 a 12 dias aí sem jogar futebol, certo? O técnico Ricardo Sapinto
fez mudanças aí nos treinamentos, né? Ele colocou o Léo Gil lá no meio campo, vai ser titular. Além disso, ele tem treinado com o Neto Borges como titular, e o Neto Borges deve ganhar aí a vaga do nosso Henrique. Houve melhoras significativas no status aí de saúde, clinicamente falando, de Juninho e Ricardo Graça. Benítez tem treinado normalmente e a princípio também não preocupa. Esses jogadores aí não vão desfalcar o Vasco da Gama a princípio e serão relacionados aí pelo técnico português Ricardo Sapinto. A escalação do Vasco para o jogo de amanhã não deve fugir disso. Hoje o técnico Ricardo Sapinto deve confirmar, mas ele tem treinado com Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda ou Marcelo Alves, Castan, Neto Borges, Andrei, Léo Gil, Carlinhos, Benítez, Thales e Ribamar. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa escalação. E meus amigos, hoje é a data X aí para a situação envolvendo Benítez no Vasco da Gama. O Vasco e o Independente vão se reunir hoje para poder tratar aí da venda, compra do Benítez. Benítez está emprestado para o Vasco da Gama até o dia 31 de dezembro. O contrato entre os clubes prevê que o Vasco tem a prioridade de compra até o dia 15 de dezembro. Para isso, o Vasco da Gama precisa depositar aí 4 milhões de dólares, que daria cerca aí de 22 milhões e meio de reais por 60% dos direitos econômicos do nosso camisa 10. A equipe do Independente, presidente do Independente, ele está aí redundante, só aceita vender à vista o jogador. E o Jorge Damiani, presidente do Independente, ele confirmou ontem que vai se reunir hoje com a diretoria do Vasco da Gama, certo? Mas ele vê a situação muito complicada. Ele não vê um desfecho positivo nessa situação. Palavras do dirigente Jorge Damiani. Ele falou que o Independente tem outras ofertas aí melhores do que a do Vasco da Gama, certo? E vamos ficar aguardando aí, espero que haja um desfecho positivo. Caso não tenha, o Vasco vai ficar aí 11 rodadas sem o Benítez, certo? Meus amigos, com relação à situação de reforços, né? O Gustavo Torres é do Vasco. A negociação ontem foi praticamente sacramentada, né? Ele chega aí como reforço para o ataque do Vasco da Gama, jogador de 24 anos lá do Atlético Nacional da Colômbia, e desembarca em São Januário. Vai fazer exames médicos e vai assinar com o Vasco da Gama aí até o fim de 2021. Então, boa sorte, bem-vindo aí para este atleta que teve passagens aí pela seleção de base colombiana. Vamos torcer. Valeu, meus amigos. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Obrigado. Valeu.